A paz de Arusha, amados. Hoje, dia 18 de julho de 2019. Estou aqui com um vídeo da Renascer em Cristo. E vamos primeiro para a pedra fundamental, certo? Um minutinho só. Vamos lá. Todos eles, amados, fazem essa cerimônia aí da pedra fundamental, né? Todos eles, é impressionante. Peraí. Sentar mais pra cá, assim. Assim, tá perfeito. Perfeito. Então, veja bem, amados. Aí aqui está, eu não vi esse vídeo, tá? Eu só olhei assim porque eu tava procurando pedra fundamental de igrejas evangélicas. Aí eu vi esse. Primeiro eu já tava sentindo de gravar um vídeo da Renascer. Aí como apareceu essa aí, eu falei assim, caiu feito uma luva. Eu falei, então é esse mesmo. Então, peraí, ué. Ah, tá, não, peraí, eu tô querendo fazer aqui um negócio. Ó, Projeto Amarque, sei lá, tá o canal. Vou dar aqui meu dislike, tá? Nossa, 1810 visualizações, só 3 likes e 2 dislikes. Que coisa comeu, hein? Então aqui, ó, cerimônia de lançamento da pedra fundamental da construção da sede da Renascer em Cristo, com a presença do apóstolo Estevão e da bispa Sônia. Que na verdade não é bispa nenhuma, porque isso não existe, né, amados? O bispo e apóstolo Nossas Almas é Yahusha, né? Então, o bispo e apóstolo é Yahusha. Então, essa bispa aí tá por fora e esse apóstolo Estevão tá por fora também. Então, vamos lá, vou colocar aqui pra gente assistir, tá? Salmo número 30, ele fala que a tristeza pode durar por uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Amém? Então, veja bem, olha o símbolo sol, mostrando bem a quem eles adoram, que é o sol Mitra, o sol invicto, né? Mitra, que é o Deus Sol, né? Nós tivemos uma noite de choro, de tristeza, de dor, de faltar força para andar. Mas amanhã chegou. Esse é o início de uma nova manhã, de um novo dia. Hoje nós estamos lançando a pedra fundamental de um espaço, de um prédio que vai ser uma marca nesse país e quem sabe para tantas outras terras. O poder da restauração, do renascer em Cristo. Vamos restaurar! Vamos reconstruir! Aleluia! Vamos viver a glória da segunda casa. O apóstolo voltou e o diabo se ferrou. Está escrito ali. Glória a Deus. Você vê que até o Kaká tá aí, né? E teve uma vez que eu tava vendo um jogo dele há um tempo atrás, na Copa, não me lembro nem mais qual foi a Copa, e que ele fez a mão chifrada. Então vocês vejam bem. Olha só, amados. Aqui tem, deixa eu ver que negócio aqui, que eles estavam cantando uma coisa. Eu sou político, sei lá. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui, só pra ver o negócio. Acho que parece que ele falou. É político, ele falou político. Vocês vejam bem que a religião e a política, elas estão de mãos dadas. Por quê? Porque fazem parte da maçonaria.
viu políticos brasileiros e brasileiras. Veja bem essa blusa aqui, eu sou o templo e estou de pé. Se ele é o templo, o que ele está fazendo na inauguração de uma pedra fundamental, na cerimônia de uma pedra fundamental de um templo físico? Entende? Então, isso aqui, ó, eu sou o templo, que está na camisa dele, na verdade é mentira. Porque quem é o templo passa a ser o templo e não vai mais a templo. Então vocês vejam que mentira que está aqui. Então, vocês vejam bem. Se você, um dos seus entes queridos, está tomando medicação para fungo, Deixa eu voltar aqui. você pode estar em grave perigo. Salmo número 30. Então, amados, esse aqui eu vou deixar o link na descrição também, tá certo? E aí eu fui e pesquisei, né? Porque como eu achei essa pedra fundamental da Igreja Renascer em Cristo, eu pesquisei pregação da Igreja Renascer em Cristo. E aí eu vi uma. Eu achei interessante, vou colocar isso aqui. Existe um caminho para a vitória, tá? É de um dia atrás. Olá, profissional de vendas. Hoje eu quero falar com você que quer ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Deixa eu primeiro aqui, ó. Existe um caminho para a vitória. Sônia Hernandes, Igreja Renascer. Vou dar aqui o meu dislike, tá? Ó, publicado em 16 de julho de 2019, tá? Culto realizado no dia 14 de julho de 2019 no Renascer Hall, com ministração da bispa Sônia Hernandes, com o tema Domingo do Mergulho Curador. Então vocês vejam, ele sempre tem um tema, né? E as pessoas aqui que estão cegas no engano da religião, comentando, né? Então sempre tem um tema para enganar as pessoas ali. Domingo do Mergulho Curador, vocês vejam bem. Primeiro que Yahushua, quando ele curou aquele homem que há 32 anos, 38 anos ele estava doente, ele era paralítico, e não tinha ninguém que empurrasse ele na água. Isso era um sábado, não era um domingo. Mas aqui, eles têm que botar domingo porque foi no domingo. Então, é um domingo do mergulho curador. Agora, mergulho é onde? Porque só pode ser no físico. Porque eles usam tudo físico. Família, veja. Tudo isso aqui são símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Não é uma coisa totalmente satânica, né? O número 6, número 3 e número 9 é muito usado na maçonaria. E a gente vê que Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, eles são maçons. Tá? Isso não tem dúvida nenhuma. Então vamos continuar aqui. Segunda Reis, capítulo 5. Então se chegaram a ele, a Naamã, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne, o quê? Se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então vocês vejam que ela está lendo a parte, né, de Naamã, que ele estava leproso, e uma
menina que foi como escrava para a casa dele, né? Que era do povo de Israel, e ela foi levada cativa. E aí ela falou, né, para a moça, para a senhora, né? Vamos ler aqui 2 Reis 5, para a gente ver aqui direitinho do que se trata a história. Mas ela foi e falou do profeta, do homem de Deus, que era Eliseu, certo? Então vamos ver aqui, cadê? 2 Reis 5, vamos ler aqui. Que eles botam sempre esses versículos isolados para poder dar o aval deles, o que eles querem. Reis 5. É porque tem tanto tempo que eu não me lembro assim a história ao certo, né? Que eu já tem muito tempo que eu li esse... Eu me lembro que era uma menina que estava como escrava, tá? Então vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta carta: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram... Aí aqui é o que ela começou a ler, né? O verso 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceite um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Ele disse: Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. É porque ele pensava que Yahweh era igual aos outros deuses, né? Naamã pensava isso. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu servo vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã,
aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganhou alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Então vocês vejam bem. Vocês vejam aí, parecido com neve. Neve é o quê? Neve é branca. Então, se ele saiu parecido com neve, é porque Geazi era preto. Então vocês vejam bem, que interessante. E as pessoas falam que o povo de Israel é um povo branco, não é preto, né? Para ver a mentira descabida aí, né? Então vamos aqui, continuar aqui a leitura que ela está fazendo. Vamos ver até onde ela leu, né? Porque a gente leu o capítulo todo agora, né? Vamos ver até onde ela leu. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço, leia comigo, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí ela leu até aí, né? Que ele disse que não oferecerá nenhum sacrifício a outro Deus senão o Senhor, né? No verso 17. Tá? Mas olha o que diz o verso 18. Vocês vejam bem. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe teu servo por isso. Tá certo? Então ele tem que ir lá para adorar, né, com o Senhor dele. Então vocês vejam que ela leu simplesmente, né, 5, né? Não foi do 13, 14, 15, 16. Isso, ela leu 13, 14, 15, 16, 17. 5 versículos isolados, né, do capítulo, que na verdade os líderes religiosos, amados, eles não leem a Escritura, eles leem a Bíblia. Porque a Bíblia, ela contém capítulos, versículos e epígrafes. Então eles leem a Bíblia justamente para poder enganar as pessoas, botar o que eles querem para enganar, para as pessoas estarem presas na religião, né? Mas a Escritura não tem versículos, capítulos, epígrafes, que são os títulos, né? Então vocês vejam que interessante.
Mas vamos ver aqui o que ela vai falar sobre essa parte, né? Existe um caminho para a vitória. Então vamos ver qual o caminho que ela vai oferecer para a vitória, né? Qual o caminho? Porque existe um caminho para a vitória? Existe. E o caminho para a vitória é Yahushua. E a vitória é a morte. Porque a escritura é bem clara, tem que permanecer em Yahushua até o fim. Então vocês vejam bem. Mas vamos ver qual o caminho que a Sônia Hernandes vai falar aqui para a vitória. E qual a vitória? Né? Então vamos ver. Tem um jeito de trazer paz para tua casa. Tem um jeito de trazer bênçãos para tua casa. Deus tem um jeito de fazer com que a cura entre na tua vida. Amém. Levanta a tua... Então vocês vejam. Trazer paz para tua casa, né? Por quê? Porque eles botam esse templo aqui, ó, como casa. Como a casa de Deus. E sendo que casa somos nós somos a morada do Altíssimo. Então vocês vejam bem como é que é diferente. Nós somos o templo do Espírito, né? A mão para o céu e fala que você quer mergulhar mesmo no Senhor, que está na hora de um avivamento, que está na hora de conhecer mais de Deus, mais do Senhor, em nome de Jesus. Pai, olha cada mão levantada. Nós temos clamado, orado e jejuado por essa igreja. Então, nós temos clamado, orado e jejuado por essa igreja, ato físico, que o Pai não aceita, porque o Pai não habita aqui nesse templo. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá? E as mãos levantadas, o povo orando, como tudo ao contrário do que está na Escritura, porque Yahushua disse que nós temos que orar no entendimento. E é no secreto. O que é no secreto? É no pensamento ao Pai. E o Pai que vê em secreto, que ouve em secreto, nos recompensará publicamente. Isso está em Mateus 6. Né? Mas aqui não. Aqui todo mundo tem que orar junto, levantar mãos, né? Num templo físico onde o Altíssimo não habita. Eu quero te louvar, Senhor. Então vocês vejam que é totalmente contrário do que está na Escritura, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ela está dizendo que ele habita no templo. Que é para Deus trazer paz para a casa dele. Que é essa casa aqui, mas que na verdade não é. Porque nós somos o templo, né? Então vocês vejam que é tudo ao contrário do que está na Escritura. Por cada uma dessas mãos levantadas, daqui até o final, essa multidão que enche essa igreja, eu sei, Senhor, que o Senhor pode ser presente com cada um deles, como se só tivesse um aqui, Pai, porque Tu és onipresente e poderoso o suficiente para atender a cada um, além do que está pedindo, do que necessita, do que pode imaginar, como o Senhor fez com Naamã. Que seja assim. Eu amarro o valente no abismo e toda obra do inferno cessou, acabou, fora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem, confirma esta palavra com os Teus milagres, gravando no nosso coração, operando com maravilhas, e nós Te daremos a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vocês vejam que ela pede, confirma essa palavra, mas qual a palavra? A palavra que ela vai dar, que ela diz que é Deus que está dando, mas na verdade é a pessoa mesmo que está falando. Né? Para vocês verem, as pessoas tudo aí, no engano da religião, né? Nesse culto, né? Que é uma coisa assim realmente oculta. Né? Quando fala oculto, vamos para o culto, né? Que é separado, mas na verdade é uma coisa realmente oculto. Por quê? Porque as pessoas não sabem o Deus que eles estão adorando aqui dentro. O próprio Yahushua disse para a mulher samaritana: vocês adoram aquele que não conhece. E é isso que acontece aqui. Eles adoram um Deus que não conhece. Por quê? Porque eles estão adorando o Terron, que é a morte, na congregação dos mortos, que aqui é a congregação dos mortos.
sendo desviado do caminho do entendimento, que é no espírito, como está escrito em Provérbios 21:16, né? No Provérbio 21:16 diz: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. E aqui, todos aqui estão na congregação dos mortos, por quê? Porque estão mortos no entendimento. Entende? Então, por isso que eles precisam de ouvir um líder religioso, né? Para dar uma palavra de vitória, de ânimo. Mas qual é a palavra de vitória, né, que a Sônia vai falar aqui? Com certeza é algo físico, é algo dessa vida temporal. Por quê, amados? Porque eu digo para vocês, eu afirmo que nenhum líder religioso conhece o que é andar no Espírito. Porque só anda no Espírito aquele que sai do templo e passa a ser o templo. Tá certo? Então, esse é o fato. Vamos continuar. Aleluia. Podem sentar. Queridos, todos nós, nas nossas vidas, nós mergulhamos naquilo que acreditamos, né? Então vocês vejam, ela vai pegar esse texto de 2 Reis 5 e vai passar para os dias atuais. Eles sempre fazem isso, amados. Pega texto da Bíblia, tá? Para poder passar para os dias atuais, para as pessoas continuarem firmes ali no engano da religião, convertidos à religião, né? Porque todos que estão aqui não estão convertidos a Yahushua, estão convertidos a uma religião. tem gente que mergulha numa depressão terrível e não tem quem tire essa... Veja, contribua nesta obra de amor, seja um Gideão. Não basta somente dar dízimos e ofertas, mas a pessoa também tem que contribuir por fora. Então vocês vejam como eles são cães gulosos. Pessoa desse mergulho, ela entra, mergulha num problema e vira uma pessoa problemática. Inclusive a gente fala aqui, obcecada. Então, ela vai começar a falar dos problemas da vida, de depressão, mas a maioria que está aqui no tempo físico, amados, eu digo isso porque eu era uma, vive em depressão. Por quê? Porque não se conhece. Não se conhece que são alma, sabe? E quando a gente vai para Yahushua, que é a porta estreita, no caminho que é Yahushua, ele nos leva ao Pai, o Pai, ele não só revela a ele o caráter dele, mas ele também nos mostra quem nós somos e quem nós somos nele. Então isso faz a diferença, isso traz a libertação, tá certo? Eu era uma pessoa super deprimida e hoje meu ser é alegre em Yahushua. Por quê? Porque a alegria dele é a minha força. E essa alegria ninguém tira. Então vocês vejam. Aí ela agora vai falar, né? Dos problemas cotidianos para ela chegar onde ela quer chegar na mensagem. Ela está assim, angariando a mensagem, afofando a mensagem, começando a preparar a mensagem para poder trazer, né, para a vitória. E qual é a vitória? É isso que eu quero saber. Qual é o caminho da vitória, segundo a Sônia Hernandes, né? Mas ela está primeiro falando que mergulha na depressão, aí outros mergulham no problema e passa a ser uma pessoa problemática. Então vamos ver mais o que ela vai falar. Isso aí é fato. E principalmente as pessoas que são religiosas, que estão no engano da religião, elas mergulham-se numa depressão e mergulham são problemáticas. Por quê? Porque as pessoas, elas estão tão... Eu falo isso por mim. As pessoas, elas estão tão certas de que elas estão salvas, porque na cabeça deles, quando eles entram num templo físico, principalmente evangélico, como era o meu caso, que eu nasci, quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, as pessoas creem que eles já estão salvos, justamente porque está na igreja, porque está praticando atos da religião. Então, se a pessoa comete algum problema, alguma coisa, na cabeça deles não tem problema nenhum. Por quê? Porque já estão salvos. Porque na cabeça deles o que salva é a pessoa ir no templo físico, que a porta estreita é o templo físico. Era assim que eu pensava. A porta estreita é o templo físico e a porta larga é o mundo. É isso que eles ensinam. E sendo que na Escritura, Yahushua, ele ensina que a porta estreita é ele
E larga é a porta da perdição. Qual é essa porta? É a porta da religião. Então vocês vejam que é totalmente contrário, diferente do que Yahusha ensina. Vamos continuar. Porque ela fica completamente tomada por aquele, vira uma obsessão. E ela está sempre mergulhada naquela situação. Pode acontecer tudo de bom, mas a pessoa está mergulhada. E só fala daquilo, ou está mergulhada naquele problema, mergulhado num ciúmes que impede de ser feliz. Que tem ciúmes. Eu já tive gente. Olha, para vocês verem uma coisa, ela falou mergulhado nos ciúmes, ela está falando tudo, coisas cotidianas que acontecem com a pessoa, né? Com nós, alma, com sentimentos, né? Porque nós somos a alma dotados de sentimentos. A alma não é o sentimento, nós somos a alma, tá? Tanto que na escritura tá, a alma que escolher a vida viverá, que escolher a morte morrerá onde? Na perdição, morrerá assim, o entendimento morrerá e a alma sofrerá. Por quê? Porque nós somos a alma, mas nós, alma, nós somos dotados de sentimentos, tanto bons quanto maus. Depende de qual espírito a gente segue. Porque se a gente segue o espírito da verdade, que é Iarro, o espírito de Iarro, que é Iar, se a gente segue o espírito dele, a gente anda no espírito, nós estamos na vida. Agora, se a gente escolhe o espírito de engano que habita nas religiões, nessa porta larga, entende? Então, nós, almas, estamos mortos no entendimento, é isso. Isso é fato. Mas ela aqui vai falar de ciúmes, né? Então, vocês vejam que são os frutos, né, que a pessoa tem, que são frutos, que são assim, os sentimentos contrários, porque a nossa carne, ela é, né, o nosso ser carnal, a nossa natureza, ela é pecaminosa, né, porque nós estamos nesse corpo terrônico, tá? Nesse corpo mortal. Então a nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa, tanto que o apóstolo Shaul, ele disse, o apóstolo João, se alguém disser que não tem pecado, está pecando, né? Está mentindo. Se alguém disser que não tem pecado, está mentindo, porque nós pecamos, porque nós estamos nesse corpo, tá certo? Mas quando a gente vai para a porta estreita, que é Yahusha, e anda no caminho que é Yahusha, ele nos leva ao Pai, o que acontece? Primeiro, Yahusha nos lava, porque ele é a água limpa, ele é a água viva, ele lava o nosso entendimento de toda a sujeira, de toda a religiosidade, e assim o Pai nos enche do Espírito, né? E a gente começa a andar no Espírito, então a nossa carne é mortificada. Então nisso, os sentimentos que a gente tinha antes, que a carne tinha de ciúmes, de ódio, de raiva, esse sentimento já fica amortecido, tá? Está morto. Por quê? Porque a gente passa a andar no Espírito. E o que Yahusha ensinou? Que nós temos que orar pelos que nos perseguem, né? Então, muda totalmente. Então, vocês vejam aqui que ela vai falar de ciúmes e que ela tinha ciúme, veja bem. Eu não vi essa mensagem, mas ela vai falar sobre isso. Então, vocês vejam que ela está começando a falar na mensagem com os problemas que as pessoas têm no cotidiano. Vamos continuar. Teve um casal que, como é que foi? A mulher brigou porque foi cumprimentar minha sogra. Eu pensei, da loucura. Peraí, vamos botar aqui, ó. Eu pensei que ela ia falar dela, vamos ver. Mas não é não. Ó. Pode acontecer tudo de bom, mas a pessoa está mergulhada. E só fala daquilo, ou está mergulhada naquele problema, mergulhado num ciúmes que impede de ser feliz. Que tem ciúmes. Então vocês vejam, que impede de ser feliz. As pessoas no tempo não vai falar de alegria. É muito difícil a pessoa falar de alegria. Quando eles falam de alegria,
Eles falam, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas vocês vejam que ele sempre fala de feliz. Vai ser uma pessoa feliz, a felicidade. Mas vocês vejam que a felicidade, quem dá, é Terron, Deus das trevas. O Deus falso. Ele dá felicidade. E Arro, ele dá alegria. Então é diferente. Vocês vejam que a felicidade, ela pode se tornar infelicidade. Uma pessoa feliz, ela pode se tornar infeliz. Mas a alegria, uma pessoa que é alegre, ela não tem um adjetivo, um adjetivo de negação de alegria. A pessoa pode falar assim, essa fulana ela é alegre. Nossa, fulano não está alegre hoje, não está alegre, mas não tem assim uma inalegria, não existe isso, inalegria. Entende? Não existe isso. Vocês vejam que alegria é alegria, ponto. A pessoa não pode estar alegre, ela vai falar, fulano não está alegre. É uma coisa. Mas a felicidade não. A felicidade, a pessoa pode falar, nossa, fulano ela é feliz. Cicrano é infeliz. Nossa, essa pessoa é muito infeliz. Vocês vejam que é o que Terron dá. Por quê? Porque a felicidade, ela é uma coisa momentânea, tá? Ela é uma coisa momentânea. E a alegria não, a alegria é eterna. A alegria que a Ruxa nos dá, né? Que a nossa força, ela é eterna. A gente pode estar passando por problemas, mas a gente está ali, na alegria. O nosso ser está alegre no Senhor. Então isso aqui traz que é diferente, que traz a diferença do que andar no espírito, do que andar no físico. Vamos continuar. Então ela que está falando ciúme. Vamos ver. Eu pensei que ela ia falar dela, mas não, né? Vamos ver. Daquilo, ou está mergulhada naquele problema, mergulhado num ciúmes que impede de ser feliz. Que tem ciúmes. Eu já tive gente. Teve um casal. Por isso eu pensei que ela ia falar dela, porque ela falou, já tive gente, né? Então, vamos ver o que ela vai falar do casal. Como é que foi? A mulher brigou porque foi cumprimentar minha sogra. Olha o nível da loucura. Coitada da minha santa sogra. Absurdo. Está mergulhado numa falência, mergulhado numa derrota, mergulhado numa mágoa, às vezes mergulhado numa avareza. Tudo tem que ser avarento para Deus. Então vocês vejam, mergulhada, ela está falando tudo físico, né? Tudo o que acontece nessa vida temporal. Aí ela está falando mergulhado numa avareza. Então vamos ver aqui o que significa avareza. Deixa eu ver aqui. Dicionário português. A internet hoje está um pouquinho lenta, hein? Vamos lá. Ó, avareza. Olha, particularidade ou característica da pessoa avarenta. Apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro. Ação ou maneira de se comportar da pessoa avarenta, né? Então aqui, ó, sinônimo de avareza. Mesquinhez, sovinice, mesquinharia. Então vocês vejam que ela está falando da pessoa avarenta, ou seja, avarenta para Deus. Então uma pessoa que não ajuda a obra de Deus, né? Porque a obra de Deus para eles, que eles falam, é a obra da pessoa estar dando dízimos, oferta e tal, né? Então a pessoa é avarenta para as coisas de Deus, é isso que ela está falando. Então veja bem, de não contribuir para a obra de Deus, né? Vamos ver. Avareza. Tudo tem que ser avarento para Deus. Ó, é avarento para Deus, ou seja, uma pessoa que não dá dízimos e oferta na igreja é avarento para Deus, é uma pessoa mesquinha. E sendo que na Escritura, não é para a gente dar dízimos e ofertas para o templo físico, porque primeiro o Altíssimo não habita nesse lugar. Está bem claro isso em Atos 7,48, que o profeta Estevão, ele disse
para os líderes religiosos. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. E ele foi morto, apedrejado. Por quem? Pelos líderes religiosos. Então, primeiro, o Altíssimo não habita aqui. Então, como é que a pessoa vai dar dízimos e oferta no lugar que o Altíssimo não habita? Segundo, Yahushua, ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós, tá? A oferta, ela ia andando, o animal que era ofertado, o animal ia andando perfeito e era entregue ao sacerdote levita, tá certo? O sacerdote levita, que era sumo sacerdote, só podia ser o sumo sacerdote. Ele entrava no templo, dentro do templo, porque quando fala na Bíblia, Jesus pregava no templo, não, ele estava no pátio do templo, tá? Dentro do templo só podia entrar o sacerdote e o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos para ele oferecer o animal em sacrifício, primeiro pedindo perdão pelos pecados dele próprio, porque ele pecava, e segundo, pedindo perdão pelo pecado do povo. E ele aspergia o sangue sobre o povo, para poder limpar o povo ser limpo do pecado. Era assim que ele fazia uma vez por ano, tá certo? E Yahushua, ele se ofereceu como oferta, tá? Então, o sumo sacerdote era o único que podia oferecer um animal, que é sangue alheio, que não era o sangue próprio deles, mas eles ofereciam como para remissão de pecado, para perdão dos pecados. E Yahushua, ele não se ofereceu a si próprio pelo pecado dele, porque ele nunca pecou. Mas ele é o sumo sacerdote, porque ele se ofereceu a si próprio como oferta, tá certo? Para a remissão dos nossos pecados. E ele foi o dízimo, o último dízimo, por quê? Porque ele foi dizimado, morto, porque dízimo significa morte. Ele foi dizimado, morto por nós no madeiro. Então, quando se dá dízimo e oferta aqui, que eles falam que é dinheiro, porque não existe, dízimo nunca foi dinheiro, vocês podem pesquisar. Vocês vão ver que dízimo nunca foi dinheiro. E quando o dízimo foi vendido por dinheiro, como está escrito em Deuteronômio 14, vocês podem ler, dízimo foi dado como dinheiro, vocês vejam bem, Deuteronômio 14. Eu faço questão de mostrar, que às vezes pode ter algum evangélico que esteja assistindo, né, e ainda não teve oportunidade de assistir outros, Deuteronômio. Eu investi. Deuteronômio 14, né? Então é por isso que eu gosto de sempre estar mostrando. Então vamos ver aqui, quando o dízimo passou a ser dinheiro, e quando o dízimo passou a ser dinheiro, deixou de ser dízimo. Veja bem. Olha só. Olha. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Tem outra tradução que está dinheiro, tá? Então vamos lá. Com a prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou outra qualquer coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, do seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Então, vocês vejam que quando o dízimo ele é vendido, ele deixou de ser dízimo. Então, vamos lá. Vamos botar aqui 25, 26. Deuteronômio 14, 25 e 26, para ver em outras traduções que está dinheiro. Tá certo? Deuteronômio 14. Cala a boca, cachorros. E começou 25, 26, né? Então vamos lá.
Olha aqui, ó, vamos ver aqui, porque tem outras traduções que tá dinheiro. Então façam isto. Vendo aquela parte das colheitas, leve o dinheiro até o lugar da adoração que o Senhor tiver escolhido, e ali compre tudo o que quiserem comer. Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Veja, dinheiro, 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 tá? Então, ó, dinheiro, ó. Então, vocês vejam bem, quando o dízimo passou a ser vendido, virou dinheiro, não virou mais dízimo, né? Então, mas eles aqui falam que tem que trazer o dízimo na casa do Senhor, onde o Altíssimo não habita, e sendo que o último dízimo foi a Rúshua, a última oferta, e a oferta que é dada hoje é o quê? É ajudar ao templo do Espírito, que são pessoas, e não ao templo físico. Mas aí ela está falando, a pessoa avarenta para Deus, ou seja, uma pessoa que não dá dízimo de oferta é uma pessoa avarenta. Então vocês vejam bem como eles fogem do que está na Escritura. Pode fazer, mas não faz. Só faz mergulhado no egoísmo. É tudo para si. Tudo para si, tudo é só eu e mais eu. É eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, aliás, só eu. Então, aí ela está falando que a pessoa é egoísta porque é só ele porque ele quer tudo para si, não dá para o templo. Mas ela não diz que a pessoa é egoísta porque dá no templo, e quando a pessoa dá no templo, a pessoa passa a ser egoísta porque a pessoa pensa que está fazendo a obra de Deus e deixa de ajudar o necessitado que está nas ruas. Isso ela não vai falar. Entende? E a Escritura, ele ensina o amor ao próximo, da gente ajudar aquele que está nu, da gente vestir o nu, da gente alimentar o faminto, repartir a comida com o faminto. É assim que está em Isaías 58. Repartir a comida com o faminto. Não é você ficar com fome. Que o dízimo é o interessante, amados. Eu já li Isaías 58 em alguns vídeos com vocês, mas se vocês estão assistindo hoje a primeira vez o canal, abra a Bíblia, dá uma pausa aí no vídeo, abra a Bíblia e vê qual é o jejum que Yahweh e Yahusha querem de nós. Porque o jejum é esse, vestir o que está nu, repartir o pão, a comida com o faminto. Não é você ficar com fome, mas é você repartir o que você tem com o faminto. Mas ela não vai falar isso aqui porque não interessa. O que interessa é a pessoa não ser avarento para Deus, para a pessoa dar aqui no templo físico onde o Altíssimo não habita. Isso que interessa. Porque aí não é Deus que vai receber. Nem o Deus das trevas vai receber o dinheiro aqui abaixo, Terrom. Quem recebe é essa Deus aqui, ó, que é o Deus Sônia Hernandes. O Deus apóstolo, que se diz apóstolo que não é Estevão Hernandes. Então esses deuses aqui é que recebem. Então vocês vejam, eu pergunto, vocês não são egoístas, eles ajudam o próximo? Será? Se eles ajudam? Com tanto dinheiro que eles recebem? Que teve uma vez até que eles foram pegos, né? Eu acho que foram eles mesmos, que tinha até dinheiro na cueca. Então vocês vejam bem, teve um escândalo deles. Aí pode até dizer, não, mas olha, eles têm um projeto para ajudar a pessoa, não sei o que e tal. Mas aí é que tá, amados. Mesmo que eles tenham projetos para ajudar as pessoas, na verdade eles não ajudam. Quem ajuda são os membros que dão. Porque além deles pedirem oferta, dinheiro, eles ainda pedem. Tá? Olha, gente, tem uma família passando fome, então quem puder ajudar, tem um orfanato. Eu digo isso porque na igreja que eu ia, na igreja que eu era não, a igreja que eu ia, porque hoje eu sou a igreja, né? Hoje eu sou o templo. A igreja que eu ia, eu dava dízimo, dava ofertas, e quando tinha algum acidente, alguma coisa assim, né? Tipo, em Nova Friburgo, que aconteceu aquela catástrofe toda, né? Há uns anos atrás, que eu não me lembro mais. E as pessoas estavam, não tinham condições, não tinham alimentos. Então, o pastor, ele pediu
Ele falou, olha, gente, a gente está pedindo ajuda para a Nova Friburgo, não sei o quê. Então os membros levaram, cada um levou uma coisa. Aí as pessoas falam, mas foi a igreja que deu. Não foi a igreja que deu, foram os membros da igreja que deram. Porque eles mesmos não dão, amados. Eles não dão. Eles levam a fama de que eles dão, mas na verdade quem dá são os membros. Vocês podem reparar isso. Veja se na sua igreja não é assim. Você é evangélico católico, se alguém está passando necessidade, se não é você que tem que levar arroz, feijão, macarrão, café, se não são os membros que tem que levar. E aí as pessoas que sempre falam, porque a igreja tal deu cesta básica. Mas não foi a igreja tal, foram os membros que deram. Mas quem leva a fama que deu é a igreja. Então vocês vejam que é totalmente, né, contrário, errado. No que você está mergulhado? No que você realmente anda ensopado? No caso de namoro. E vocês reparam que sempre tem a musiquinha de fundo, né? Por quê? Porque a alma, ela precisa, né? Eles precisam preparar o emocional. Por quê? Porque a nossa alma é dotada do emocionalismo, do emocional, né? Então vocês vejam que precisa ali ter aquela música de fundo, para a pessoa se conscientizar, né? E se arrepender. E se arrepender de quê? Tipo, eu não estou dando dízimo, eu sou avarento. Senhor, me perdoa, vou passar a dar o dízimo e dar a oferta. Sabe? Não é para se arrepender, para sair do engano da religião e ir para a porta estreita, que é ir a rua. Porque o verdadeiro arrependimento é isso. É você sair do engano que é a porta larga. Porque a religião é a porta larga. Você sair do engano que é a porta larga e ir para a porta estreita, que é ir a rua. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas no sistema não. Como ela falou, pessoa avarenta, que não dá para Deus. Então, uma pessoa que, entre aspas, diz que é avarento e que não dá para Deus, que não dá o dízimo e oferta, aí ela vai pedir perdão. Senhor, me perdoa, eu vou passar a dar o dízimo e a oferta, eu não quero ser avarento. E aí a pessoa se torna egoísta, segundo esses líderes religiosos. Por quê? Porque a pessoa não dá o dízimo e a oferta na casa do Senhor, onde o Altíssimo não habita. Mas a pessoa é muito mais egoísta. Por quê? Porque ela acha que está fazendo a obra de Deus e não ajuda o necessitado na rua, que é o verdadeiro templo do Espírito. Então vocês vejam só como foge. Ele enxergava que todas as soluções na vida dele estavam no quê? Numa carta, politicamente. Já resolvi. Tem cura em Israel? Vamos escrever para o rei de Israel. Deixa eu carregar os meus, aqui de todos os melhores. Eu vou conseguir. É assim que eu consigo. É assim que se consegue. E por incrível que pareça, nós estamos num mundo que parece que só se consegue as coisas dessa forma. Parece que esquecemos que através de Deus nós podemos todas as coisas, se Ele nos fortalece. Se a nós... sim. Através de Deus nós podemos todas as coisas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Se Ele nos fortalece, nós podemos todas as coisas. Mas quais as coisas que ela vai falar? Então vamos ver aqui, ó. É Filipenses 4:13, né? Filipenses 4 que está falando isso, olha. 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ela diz, tudo posso. Tudo posso o quê? Vamos continuar aqui que eu faço questão. Vou fazer o seguinte, amados. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou querer ler esse capítulo todo. E a gente vai voltar nela, porque ela vai falar sobre isso, tá? Que tudo posso naquele que me fortalece, se Deus fortalece. Então,
Pro vídeo não ficar muito longo, que já tá em 54 minutos, 55, né? Então, amados, qual é o caminho da vitória? O caminho é um só, que é Yahushua. Ele é o caminho, né? A Escritura diz. Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho que nos leva ao Pai. O caminho da religião, ele não leva ao Pai. Ele leva ao engano da religião e ao Deus falso que habita nos templos de pedra. Então, amados católicos, evangélicos, espíritos, macumbeiros, de qualquer religião, sai do engano da religião, sai da porta larga, que é religião, e vá para a porta estreita, que é Yahushua, porque ele sim, Yahushua é a salvação, tá certo? Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá? Se vocês gostaram do vídeo, amados, dê o like, por favor. Se não gostaram, dê o dislike. Se gostaram do canal, se inscrevam no canal, acione o sininho, tá certo? Sejam muito bem-vindos à família de Yahushua, né? E, amados, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.